Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da grande área de concentração de ciências da natureza. Vem comigo aqui no nosso quadro virtual, porque nós iremos corrigir as atividades. Acompanha aí. Módulo 1, unidade 2, nono ano. As atividades aqui da unidade 2 vão ser as atividades de fixação 1. Então, vou habilitar aqui a minha caneta, você pega seu lápis ou caneta aí, deixa em mãos para a gente começar já na nossa questão 1. Observe, estruturas que possuem a mesma origem embrionária e desenvolvimento semelhante em diferentes espécies. Então, a gente está dentro do grande objeto de conhecimento de evolução. Recapitulando, inclusive, o que vocês já estudaram. Embora, alguns casos, possa exercer diferentes em diferentes espécies, como os membros anteriores dos vertebrados, que são chamados de... Nessa questão, vale ressaltar, por exemplo, que a nadadeira do golfinho tem a mesma origem embrionária que a sua mão, mas tem funções diferentes. E isso está dentro da evolução, dentro também da embriogênese, na embriologia. Se você levar em consideração as asas de um morcego, elas servem para voar. Já as asas de uma ave também vão servir para voar, porém, possui origens embrionárias diferentes. Então, eu posso ter a mesma origem embrionária e as funções diferentes, ou o contrário, as funções iguais e a origem embrionária diferentes. Lembra disso? Então, acompanha comigo aqui. A. Análogas. B. Evidências. C. Vestigiais ou D, homólogas. Qual dessas você marcaria? Qual que seria o gabarito correto? Vamos ver se você acerta? Se você marcou homólogas, você acertou. Gabarito correto, então, letra D. Vamos lembrar então, se eu tenho origem embrionária diferentes, eu posso ter posteriormente a mesma função. No caso aqui, desse exemplo 1, origem embrionária diferente, mas a função a mesma, poderia ser a asa do morcego e a asa de uma ave. Já quando eu tenho origem embrionária iguais, porém com funções diferentes, eu tenho como, por exemplo, a nadadeira de um golfinho e a mão do ser humano. Anotaram aí? Acredito que sim. Já na questão 2, você tem que a seleção natural é um importante mecanismo de evolução. Opa, falou de seleção natural, eu vou lembrar também de evolução, conforme trouxe aqui para mim a questão. Proposto por Darwin. Lembra quem é o pai da evolução? Charles Darwin. De acordo com ele, cada espécie ou sua teoria, nós podemos afirmar que eu vou procurar uma questão que leva em consideração a palavra-chave. A palavra-chave para Charles Darwin seria adaptação. Então, atenção aqui nas questões. Letra A. Os organismos mais fortes de um ambiente sobrevivem. Letra B. Os organismos mais adaptados morrem e os mais fortes conseguem sobreviver. Letra C. Os organismos mais aptos sobrevivem e conseguem reproduzir, deixando seus descendentes.
Ou letra D, os seres vivos em uma luta constante pela sobrevivência e o que consegue o alimento sobrevive. Qual dessas você julgaria que seria a correta? Se você marcou a letra C, você está correto. Porque, segundo ele, são os organismos mais adaptados, mais aptos que vão sobreviver, não os mais fortes que vão sobreviver. E assim eles conseguem reproduzir, deixando descendentes, inclusive descendentes férteis. Então, o gabarito principal é a letra C. A teoria de Darwin difere da teoria de Lamarck, onde para Lamarck nós temos ali a lei dos caracteres adquiridos, a lei do uso e desuso. E esses caracteres adquiridos eram sim transmitidos de geração para geração. Um exemplo clássico é o pescoço da girafa, que para Lamarck foi crescendo e hipertrofiando graças às mudanças do meio. Já para Darwin, o pescoço grande da girafa foi selecionado pelo meio, uma vez que o alimento ficava nas partes mais altas. Atenção para esse ponto. Voltando então para a questão número 3. Questão 3. Qual a teoria, novamente, da evolução reconhece como principais fatores evolutivos a mutação? Mutação que eu tenho lá em levar em consideração a genética. Será que a genética existia na época de Darwin e Lamarck? Se você falou que não, você está certo. A recombinação dos genes e a seleção natural. Ou seja, essa teoria é pós-Lamarck e pós-Darwin. Então, de cara, eu já tiro a de Darwin e a de Lamarck, porque é depois deles. E eu já vou eliminar a de criacionismo, porque na teoria do criacionismo, um ser supremo, no caso Deus, teria feito todas as coisas. Não quer dizer que isso não pode estar correto segundo a sua crença, a sua religião. Pode sim estar correto segundo sua crença, a sua religião, mas de acordo com a questão. De acordo com a questão, o gabarito certo vai ser letra C. Vale ressaltar aqui, se eu perguntasse, ou se tivesse lá em cima que os seres são fixos e que Deus teria criado todo ser, ela teria como gabarito certo a letra D, o criacionismo. Você pode sim ser criacionista, você pode sim ser neodarwinista ou darwinista, ou também você pode ser lamarquista, tá? Então veja o que a questão quer, não o que você é. Então o que a questão está pedindo? Pediu lá que um ser supremo, no caso Deus, formou todos os seres vivos. A resposta certa é criacionismo. Você viu que tem ali a lei do uso e desuso. Então, a teoria é do lamarquismo. Você viu que o meio, ou está na questão, que o meio selecionou o indivíduo, o ser mais adaptado. Então, dessa forma, a resposta é o evolucionismo. Beleza? Lembrando sempre de respeitar todas as diferenças, religiões, raças e credos. Fechou? Vem aqui comigo, então, na número 4. Em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Opa, já vou aqui para ecologia. Leve em consideração o SNUC, ou SNUC. Pode-se dizer ou afirmar que... Vamos ver o que ele quer da gente? Pois bem, letra A, unidade de conservação subdivide em 3 grupos: proteção integral, uso sustentável e proteção sustentável. B. Um dos objetivos é a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, desvendando-se e respeitar e valorizar o conhecimento e a cultura de populações e promovê-las social e economicamente. C. É proibida a instalação de uma infraestrutura como redes de abastecimento de água, esgoto e energia básica em unidade de conservação de uso sustentável,
mesmo com a aprovação do órgão responsável por sua administração. Letra D. O objetivo básico das unidades de conservação de uso sustentável é preservar a natureza, sendo admitido que dentro desse tipo de unidade apenas o uso indireto dos recursos naturais. Qual delas estaria correta? A, B, C ou D? Qual delas você marcaria? Se você marcou a letra B, você está correto, porque na letra B, ele afirma para nós que um dos principais objetivos é a proteção dos recursos naturais necessários para a subsistência de populações tradicionais, desvendando, respeitando o conhecimento e a cultura dessas populações e promovendo social e economicamente essas próprias populações, conservando o meio. Quinta e última, a área que faz parte das unidades de conservação de uso sustentável, e a gente deve levar em consideração que o uso sustentável é a preocupação com as gerações futuras, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. O que nós vamos deixar para essas gerações? Lá na conferência de 1992, no Rio de Janeiro, a Eco 92, foi e começou a ser mais ainda usado o termo aí, uso sustentável. Aquele uso que o ser humano vai ter em relação ao meio sem prejudicá-lo de forma a extinguir as espécies, tá? Preocupado com as gerações futuras. Beleza? Voltando então para a questão. Nós temos aqui que por objetivo proteger a biodiversidade com cerca da ocupação humana, mas de forma sustentável. Já que você sabe o que é forma sustentável, a gente vai para as nossas alternativas. Seria a letra A, área de relevante interesse ecológico, ou a letra B, floresta nacional, ou a C, área de proteção ambiental, ou a letra D, reserva extrativista. Qual delas você julgaria que seria correta? Se você levou em consideração que a letra C é a correta, você acertou. Área de proteção ambiental, ou também chamada de APA. Gravem e guarde no seu coração. Isso pode aparecer em outras avaliações. Pois bem, chegamos na reta final da nossa aula, onde vimos um pouco mais através da correção dos exercícios do que é evolução e entramos dentro do grande assunto importante para você também, que é o ecossistema, conservação do meio. Espero você na nossa próxima aula de correção de atividades para a educação de jovens e adultos. Até mais, valeu!